Viver Eficiente, sejam bem-vindos a mais uma edição. E vocês já sabem, quer mandar mensagem para a nossa equipe? É só entrar lá no perfil do Instagram, @Viver Eficiente. Manda um direct que é sempre um prazer interagir com vocês. Hoje no nosso estúdio trouxemos um assunto que é aquele assunto que todo mês a gente se pergunta: acabou o mês, acabou o dinheiro. Né? E a gente sempre se pergunta, eu poderia ter uma renda extra? Como eu faço para economizar? E a gente sabe que muita dessa questão financeira vai do nosso comportamento. Então, no estúdio, nós trouxemos uma especialista no assunto. Nós vamos falar sobre educação financeira comportamental. E para isso, quem está aqui comigo é a Janina Jacina. Tudo bom, Janina? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada e muito feliz por esse convite. Me sinto especial. Não, a gente que fica sempre honrado com a sua presença, porque você não dá uma entrevista, você dá uma aula sempre, né? Antes de mais nada, a gente quer que você fale para o nosso público quem é você, quem é a Janina Jacina? Pois é, quem é a Janina? A Janina é uma mulher alegre, sorridente, de bem com a vida, longeva. Eu sou natural do Rio Grande do Sul. Eu tenho 3 filhos e eu tive uma educação privilegiada. Meus pais eram autodidatas e eram também... E seus pais também, eles têm a preocupação sempre de deixar a educação presente para os filhos, né? Na verdade, os meus pais eram autodidatas, vegetarianos e tinham um conjunto de informações diferenciadas que contribuíam um pouco mais para eu me sentir o que eu me sinto hoje. Eu tenho uma boa autoestima, gosto do que faço e faço o que gosto. É isso, é muito bom, né? Janina, depois dessa sua apresentação brilhante, que essa alegria, gente, a gente não poderia deixar de trazer aqui para o estúdio, né? Mas o assunto é aquele assunto clássico que a gente sempre se pergunta. Terminou o mês, mas o dinheiro já terminou faz muito tempo. E quando a gente fala de educação financeira, a gente esquece um pouco que muito da nossa decisão é o que toma conta, né? Então, o que é educação financeira comportamental? Pois é, a educação financeira comportamental, ela está sendo cada vez mais enfatizada. Certo. Porque eu costumo dizer que existe a educação financeira comportamental e a educação financeira técnica. A comportal, ela na verdade antecederia a técnica. Uhum. Porque é quando você vai ao encontro de você mesmo, você busca em você. Você lembra como foi que você começou a se relacionar com essa moeda mágica chamada dinheiro? Uhum. O que te falaram quando te deram pela primeira vez algum dinheiro? O que é que você traz, principalmente nós, adultos, longevos ou não, de crenças muitas vezes que nos impedem de acreditar que merecemos ter dinheiro e podemos gostar de dinheiro e que ter dinheiro não é pecado. E, acima de tudo, falar de dinheiro com um sorriso no rosto, porque, sim, inclusive, para falar de dinheiro, você precisa mostrar os dentes. Não, e aquela coisa que a gente fala, né? O dinheiro, às vezes, a gente brinca, né? O dinheiro não é importante, mas é 100%. O dinheiro não traz a felicidade, mas compra. E a gente vive no mundo capitalista, né? Então, a gente sabe que sem, infelizmente, a moeda, a gente não faz nada, né? E você acha que o objetivo da educação comportamental, ele atinge as pessoas de que forma? Eu acredito que a educação financeira, acredito muito, a educação financeira é tudo, é a nossa vida. Sim. É a nossa relação com as outras pessoas, são os nossos sonhos realizados, são a administração das nossas adversidades, dos problemas, realização de sonhos, até mesmo, como eu digo, né, para você doar, ajudar alguém, você precisa de dinheiro, você precisa de recursos. Eu falo muito nas minhas entrevistas, nas minhas lives, se você está aí, eu estou aqui, nós viemos, tudo isso aqui tem dinheiro envolvido. Tem. Diretamente, não é nem indiretamente, diretamente. Então, dinheiro é vida. Então, o problema, a questão não está no dinheiro, mas quem está com o dinheiro, o que faz, como faz e quando faz. E a gente sempre fala, precisa ter um pouco de razão quando vai usar o dinheiro, né? A gente precisa colocar sempre isso em questão, né? Precisamos ter razão e observar nossas emoções. Também. Né? Porque é muito comum nós estarmos estressados e gastar dinheiro. Estamos alegres e felizes, gastamos dinheiro. Queremos fazer uma surpresa, gastamos dinheiro. E assim nós seguimos gastando dinheiro sem parar para pensar
qual a real função do dinheiro. Então, a educação financeira comportamental, ela veio ao encontro dessa reflexão da sua relação com o dinheiro e não da minha. Você precisa entender como é que você se relaciona com o dinheiro. E assim sucessivamente você vai descobrindo, se relacionando de uma forma mais inteligente, salutar e podendo realizar tudo aquilo que o dinheiro te permite realizar. Com certeza. E quando a gente fala de pessoas com deficiência, você acha que essa relação com o dinheiro ela deveria ser diferente? Em absoluto. Apesar de que temos que observar que tipo de deficiência, né? Sim. As deficiências são muitas e nós sabemos. Agora, uma pessoa que tem deficiência visual, ela não tem por que essa orientação ser diferente. Uma pessoa cadeirante não tem por que essa orientação ser diferente. E outras tantas. Eu acho que a observação um pouquinho maior e mais delicada seria pessoas que têm alguma limitação neurológica, de compreensão, intelectual. Essa geralmente tem um tutor, alguém que ajuda. Se não, a educação financeira comportamental, ela abraça todos. Inclusive por isso que a minha empresa se chama Finanças Sem Fronteira. Exatamente. Quando a gente fala muito da pessoa com deficiência, a gente não pode esquecer que a gente vive numa sociedade que prega muito o assistencialismo. E o assistencialismo, às vezes, de forma negativa. E a gente esquece que a pessoa com deficiência, ela é consumidora, ela trabalha, ela gera renda, ela é rimo de família, ela está aí para o mercado econômico. Então, a gente tem que tratar a pessoa com deficiência de igual para igual. É bem interessante isso que você abordou, é muito complexo, inclusive, porque eu acho que esse tratamento que damos aos diferentes é na base, né? É falta de educação, é falta de conhecimento. É você nunca conseguir enxergar o outro, a não ser a aparência, alguns gestos, algumas posturas que são diferentes. Você quer ver uma coisa? Deixa eu te fazer uma observação. Faça. Eu estava assistindo é que eu não sei se pode dizer. Pode dizer tudo, não me permite. Naquela Roda Viva, aquela mulher, Constança Pascolato. Ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela fala de moda, né? Sim. De etiqueta e tudo. E ela estava falando que ela vinha vindo para o programa para fazer a gravação e ela disse que viu um grupo de meninas, adolescentes, todas iguaizinhas, né? Todas loirinhas, cabelo num determinado padrão, a roupa praticamente toda igual e um padrão. E o preconceito é esse, é você não conseguir aceitar o outro diferente, seja a diferença que for. Então, eu acho que essa questão desse preconceito, desse assistencialismo, de tudo isso, desculpa, Kika, é falta de conhecimento, Total. É ignorância, é falta de educação. Sim, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Não só financeira, mas a gente fala de todos. Exato. Aproveitando a sua deixa que você falou de falta de educação, eu quero fazer uma comparação. Você acha que uma pessoa, por ser negra, deficiente, ela por ter uma condição financeira um pouco menos abastada, sendo pobre, ela tem um certo preconceito de vista de uma outra pessoa que também é pobre, mas é branca? A gente tem esse tipo de divergência também no mercado financeiro? O preconceito, ele existe da pessoa deficiente ou não com a outra, que também é diferente, assim como nós que acreditamos que a pessoa deficiente é diferente. Então, o preconceito é uma coisa muito complexa. E existe, sim, uma pessoa com deficiência que tem um preconceito com outra, que tem outro tipo de deficiência ou que não tem condições.
Mais uma vez eu te digo, eu tenho uma filha que desenvolveu há uns anos atrás uma doença neurológica. Certo. E ela tem essa doença que a gente chama DNA, né? Doença não aparente. E ela se trata no Hospital das Clínicas. Estávamos lá esperando na fila, como todos, o médico chamar. Daqui a pouco chega uma menina com uma cadeira motorizada, né? Mas a menina, ela entra com a cadeira motorizada com a mesma soberba que ela foi educada para estar em cima daquela cadeira, mesmo sendo uma pessoa deficiente. Então, o preconceito, ele é uma coisa nossa. E você pode ter preconceito comigo, a pessoa com deficiência pode ter preconceito com outro tipo de deficiência, e assim sucessivamente. Então, a questão financeira, e de uma pessoa negra ainda deficiente, desculpa, Kika, é óbvio, é a pessoa que mais sofre preconceito. A gente ainda tem aquela coisa do negro. A gente sabe, né? Todas as leis de cota, todas as leis de incentivo, aquela coisa assim toda. O negro ainda tem aquela coisa de receber menos? Seja ele com deficiência, sem? É complexo isso. É complexo porque nas empresas, né, existe esse código. Então, você, às vezes, que eu saiba, cria até uma função diferenciada para justificar, uma vez que a CLT não permite. Certo. E então, você cria uma função similar, diferenciada, a pessoa está desenvolvendo o mesmo trabalho e ela ganha menos. Agora, você imagina uma pessoa com deficiência. A pessoa negra com deficiência, eu, na condição de mulher negra, eu consigo ver a pessoa negra com deficiência muito à mercê da própria sorte. Porque o preconceito, ele é muito grande. E aí ela sofre... Imagina uma mulher Aí tem negra, pobre e deficiente. Mas ela não é transparente, ela deixa de existir. Você literalmente não a enxerga. Então, é complexo. Acaba sendo invisível para a sociedade. E totalmente invisibilizada. Gente, é aquilo que a gente fala, né? A gente luta com tantos preconceitos e preconceitos que a gente às vezes nem sabe direito como lidar com a situação, né? E tem esses pequenos detalhes. E o mais interessante, querida, é que se você for ver o preconceito, Kika, às vezes a pessoa nem sabe por que ela tem. Porque quando eu te digo que é uma questão de falta de educação, são determinadas atitudes nítidas. Uma família abastada, os filhos todos branquinhos, num determinado dia eles pegam todos aqueles... Não que isso não tenha valor, eu só estou explicando como que isso passa para você absorver e continuar com o preconceito. Os pais pegam, vamos no final do ano doar tudo que não serve mais para vocês. Onde que eles vão? Em favelas, em comunidades, a predominância quem são? Crianças negras. O que eu estou te ensinando? Que toda a minha sobra, aquilo que não serve mais para mim, eu, branca, que moro, né, que tem um determinado status, serve para você. Então, é como se você educasse os seus filhos sempre de cuidado com aquele que é menos que você. Porque quando as pessoas falam do preconceito, e inclusive engloba as pessoas com deficiência, é quando você passa dessa condição de menos e olha na mesma altura nos olhos. Aí isso irrita, aí isso é soberba, aí isso é quem você pensa que é. Entendeu? Eu tenho a história de um rapaz anão, né? É anão que se diz? Nanismo. Nanismo. Eu me preocupo com isso também. O termo politicamente correto é nanismo. É, nanismo. Ele tem nanismo e é um executivo. Agora eu te pergunto, ou não é falta de educação? Ele está no metrô, descendo as escadas, com a mala dele de executivo, de terno e tudo. E uma mãe fala para o filho assim, olha, filho, que bonitinho, é um anãozinho, conversa com ele. Desculpa, a gente ri de pura nervoso. ignorância, isso é triste. Demais. É complexo. Então, como eu te digo, é falta
de. E puxando para a educação financeira comportamental, a quantidade imensa de pessoas endividadas é falta de educação financeira. Quando a gente fala também da pessoa com deficiência, a gente sabe que tem todo aquele problema no mercado de trabalho, as oportunidades não são as mesmas, as condições financeiras também não, porque o cargo oferece, é a mesma responsabilidade, mas o cargo é menor e assim por diante. E quando a gente fala da pessoa com deficiência, elas têm uma rejeição maior para se aprender educação, para administrar o próprio dinheiro? Não acredito. Eu tenho a felicidade de conversar com muitas pessoas, ainda não tive nenhuma e que fosse minha educanda, né? Mas eu tenho oportunidade de conversar com muitas pessoas e eu não sinto nenhuma dificuldade nesse aspecto diretamente. As dificuldades dessas pessoas são iguais às tuas e às minhas. Então, digamos que essa pessoa goste muito de maquiagem, goste de arrumar o cabelo, gosta de gastar com roupa, mas não existe uma referência. As pessoas com deficiência têm uma característica diferente no comando, na administração dos seus recursos. Por isso a educação financeira comportamental, né? Porque ela simplesmente vai olhar para ela e as necessidades dela. Quais são as minhas necessidades? O que para mim é prioritário? O que vai facilitar a minha vida? O que vai me trazer mais conforto? Isso eu acho que é muito importante. A gente só dá aquele recado assim, aquelas alfinetadas que mudou política, que mudou tudo. Abaixa um pouquinho os impostos, só para dar uma ajudinha, né? Não precisa colocar o imposto lá para cima, mas tudo bem, só fica a hashtag, fica a dica, tá? Aproveitando também, diretor, aumenta meu salário, depois a gente conversa. Depois a gente conversa. A gente não pode perder a oportunidade de vender nosso peixe, né? Sabe como é? Mas voltando à pauta, você acha que as políticas públicas poderiam ajudar mais as pessoas com deficiência nessa questão? Elas não só poderiam, como elas ajudam, mas deveria ser muito mais. Eu tive a felicidade de receber um convite, porque eu faço um trabalho dentro da Vivo. Legal. E a Vivo me convidou um determinado ano para eu desenvolver 2 trabalhos. Um para as pessoas, porque o trabalho que eu desenvolvi era para pessoas negras, e eles pediram para eu desenvolver também para os PCDs, né? E eu me senti muito insegura, lógico, eu disse, né, como que eu vou tratar tudo isso eu queria. E eu me inscrevi numa pós-graduação que trata políticas públicas dos PCDs. Muito interessante, muito boa. E é impressionante como nós não sabemos de nada. Só que assim como nós também não sabemos, infelizmente, os PCDs também muitas vezes não têm conhecimento. Então, as políticas públicas, elas vêm realmente para contribuir para essa independência, que é uma das propostas. O PCD ele tem direito de ter vida, ter independência, né? Sonhar, viajar. Eu tenho uma amiga que, inclusive, eu quero ver se eu até a convido, eu vou te apresentar. Apresenta. Ela é cega e ela adora viajar. E é muito interessante, então é isso que eu digo. Então você vai convivendo e você vê que é puro preconceito, mas as políticas públicas são essenciais. E, gente, cobrem. Por exemplo, você está no metrô, porque, como eu disse, uma filha minha desenvolveu uma doença neurológica, ela não podia andar. Você chega no metrô e diz, o elevador está quebrado. Desculpa, então você vai reverter a escada que está descendo, porque ela vai subir na escada, você vai esperar ela subir. Cobrem. Vocês chegam e digam, eu não posso subir. Vai devagarinho, não posso. Então procurem uma escada, me levem, façam uma volta comigo, mas cobre. Eu sei que não é fácil, gente. Não eu é fácil. vivi isso. Muito diferente de vocês, numa condição muito mais privilegiada. Mas cobrem. Se vocês não cobrarem, as políticas públicas que existem, e são muitas, e são específicas para cada PCD, para cada patologia, vocês não vão conseguir modificar esse quadro. Não, a gente tem assim, a gente fala ainda de um censo de 2010, a gente está esperando o censo de 2022. Então a gente fala de um universo de 46 milhões de pessoas em território nacional.
é gente pra dedéu, gente. Sim. 24% da não população. é uma minoria Nunca foi. que você pode desconsiderar, Nunca não, foi. entendeu? E isso a gente briga bastante. Então a gente sempre fala do direito também. Mas também pegando esse seu gancho, quando a gente fala realmente da questão financeira, tem um ponto de vista, Kika, que eu não posso deixar de falar, gente. Porque a gente fala muito da tecnologia. E a gente sabe que para pessoa com deficiência visual, ai, olha, faz um Pix, o cartão, a maquininha, só que não sei o que lá, e não tem acessibilidade. E às vezes a pessoa com deficiência visual fica à mercê de terceiros, tem que passar a senha para poder pagar uma conta. Então a gente também tem que ter essa sensibilidade. A questão financeira precisa pensar também nesse quesito. Aí hashtag fica a dica, para se pensar também numa economia para todo mundo, né? A gente não pode deixar de falar essas partes também que eu acho muito importante. Você tocou num ponto que eu acho assim, todo mundo tem sonho. E a pessoa com deficiência também tem sonho. Você acabou de falar da sua amiga que quer viajar, a gente fala de... a cadeira de roda, para quem precisa da cadeira de roda, os impostos na fortuna. E você acha que existe realmente como a pessoa ter essa educação? Com os recursos que ela tem, ela consegue trabalhar, colocar a razão dela, tipo, eu quero chegar até determinado objetivo financeiro, eu quero ter tal material, então ela consegue fazer com aquilo que ela ganha? É muito relativo com aquilo que ela ganha, porque também tem que ver quais são os sonhos, o que você almeja, o que você deseja. Mas como eu disse que não tem diferença, e eu acredito na educação financeira comportamental, porque é você olhar para você e buscar a solução. Sim. Eu faço praticamente a mesma orientação. Eu falo muito para as pessoas, durante o período da pandemia, eu dizia assim, procure uma habilidade sua para monetizar. Porque nós temos muito preconceito. Por exemplo, digamos que eu sei pintar essa caneca, eu faço uns rabiscos e você acha bonito. Eu digo, mas como que eu vou cobrar? Eu faço com o pé nas costas, modo de dizer, porque no caso de pessoas com deficiência fazem com o pé nas costas. Não, exatamente. Eu ainda me perco em algumas coisas. Não fica o letramento, esse letramento eu acho também muito importante, mas eles hão de me perdoar. Sim. Então, é isso que eu digo, monetize suas habilidades. Você, de repente, é um cadeirante e tem uma letra linda. Então, propague que você pode fazer, inclusive está muito em voga, né? Esses convites de casamentos desenhados e outras coisas mais. Letrista totalmente. Exato, letrista de supermercado. Está em alta, então, viu, gente? nós vamos... É um conjunto de desinformações e informações equivocadas. Por exemplo, você falou uma coisa que eu não tinha pensado, letrista de supermercado. Aí chega lá para o gerente, que não tem, não vou dizer que são todos, nenhum conhecimento e habilidade, você diz, tem uma moça cadeirante ou um rapaz cadeirante que tem uma letra, não, eu estou pensando até no cadeirante especificamente, tem uma letra maravilhosa e pode vir desenvolver um trabalho aqui. Imagina, como que eu vou fazer? Como que eu não vou fazer? Depois vai precisar disso? Vai precisar daquilo? Sim, vai precisar disso, vai precisar daquilo. E qual é o problema? Você está trazendo outras pessoas que vão perceber que o teu estabelecimento é acessível e vai favorecer para todo mundo. Eu tenho uma filha, minha filha caçula, ela fala uma coisa que eu acho muito bonito da parte dela. Vocês já perceberam que todas as questões de acessibilidade contribuem com quem não precisa? Então, por que não torna tudo acessível? Porque quem não precisa, não tem problema e se beneficia. Claro. Quem precisa, está lá. E o outro detalhe que eu fiquei sabendo, Kika, não são pessoas com prioridade? Não deveriam ter prioridade, por exemplo, entrada e saída de um avião e outras coisas? A minha filha, ela viajou de avião, ela estava no meio da crise dela, que ela tinha miastenia graves, e a moça chegou lá e disse assim, quem precisa, quando estava todo mundo saindo, quem precisa de ajuda ou quem precisa de cadeira de rodas, se não me engano, ela falou, quem precisa de cadeira de rodas, olha só, aguarde e depois venha até a frente do avião para receber ajuda. Como assim? Oi? É que nem ela disse, se eu preciso de cadeira de rodas, eu vou até a frente do avião. Como? Então, é um conjunto de informações que eu falo, a sociedade toda precisa ser educada.
educada. Não só financeira, né? Não só financeira, financeira também, mas precisa ser educada. De não chegar para uma pessoa e dizer, ué, mas você está gastando isso? Uma pessoa, ou um cadeirante, ou com uma bengala, ou com deficiência visual. Ué, mas você está gastando tudo isso? Qual é o meu, problema? eu gasto É o que meu, eu quero, eu é isso invisto que eu onde- desejo, é isso que eu quero. Qual é o problema? É bem complicado, É gente. bem complexo. O buraco é mais embaixo. E é um assunto muito vasto, né? Muito. Não é assim que a gente vai resolver. Não, a gente não consegue Mas resolver. voltando para a educação financeira comportamental, ajuda pra caramba quando você toma consciência e você se empodera, né? E qual é a dica dessa que você tua dá para as visão. pessoas com deficiência para entrarem realmente nessa educação financeira comportamental? A mesma orientação que eu dou para todas as pessoas. Eu costumo dizer, Aí nós temos também os com limitação auditiva, Sim. mas é muito de parar de absorver informações externas. Pare de absorver informações externas das mais diversas e tente buscar dentro de você o que você realmente quer. Você precisa, você almeja, você sonha, você deseja. Quando você ir ao encontro de tudo isso que é só seu e que você sabe o quanto isso é importante e bom para você, no início talvez você se sinta até desconfortável, tenha aquela sensação, não vai dar. Janina, é um prazer inenarrável ter você aqui no nosso programa. Pena que o tempo passa assim voando e o assunto realmente é extenso e você precisa voltar mais vezes. Volte sempre, porque esse assunto realmente é muito importante para o segmento. Muito obrigada e gratidão por mais esse ensinamento. Eu é que agradeço, é uma honra, dá um friozinho no estômago. Obrigada por me escutarem, desejo ter contribuído e me procurem. O seu Instagram? Vai ser um prazer receber qualquer um de vocês. O meu Instagram é Finanças Sem Fronteira. E lá vocês encontram todos os outros contatos, inclusive o próprio celular comercial direto para marcar um bate-papo. Vai ser um prazer. E muito obrigada. A gente que agradece. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da edição de hoje, assim como nós gostamos de fazer. E eu encontro vocês na próxima edição. Até mais!